E aí pessoal, você tem uma rosa do deserto que nunca deu flores, você já fez de tudo e essa planta não deu uma floração ainda? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Fica até o final que você vai aprender os 3 pilares da floração. Eu sou Wesley Ferreira e esse é o canal Rosa Garden Alagoas. Todo mundo que cultiva a rosa do deserto tem esse sonho em ver a sua rosa do deserto bem florida, né? Aquela floração abundante. E tem algumas coisas que a gente pode fazer e deve fazer para estimular essa floração. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui os 3 pilares da floração, né? São as 3 coisas que você deve entender para ter a sua rosa do deserto florida. E no final eu vou deixar uma dica bônus que não chega a ser um pilar de floração, mas ele é uma dica essencial para você multiplicar as flores da sua rosa do deserto. E esses 3 pilares é como se fosse um tripé. A planta ela vai dar a sua floração se os 3 estiverem funcionando corretamente. Mas quais são os 3 pilares? Eu vou te contando ao longo do vídeo. E o primeiro pilar da floração da rosa do deserto é justamente o sol. A rosa do deserto é uma planta de sol pleno, ela precisa ali de muitas horas de sol e dificilmente você vai conseguir ter uma planta com a floração abundante se você estiver cultivando essa planta dentro de casa ou em um ambiente assim, um jardim que não bate sol, ou seja, coberto por outras plantas, né? A rosa do deserto ela precisa ali de no mínimo 4 horas de sol para ter a sua floração, né? Mas o ideal mesmo é que a gente cultive ela em 12 horas de sol. É aquele sol do nascer ao pôr do sol. Esse é o ambiente perfeito para a sua rosa do deserto. Agora eu queria deixar um alerta, né, que em algumas regiões, como aqui em Alagoas, a gente tem uma dificuldade que se chama queimadura de caudex, né? Se a sua rosa do deserto não tiver bastante adaptada ao sol pleno, ela pode sofrer essa queimadura de caudex nas horas de sol que são mais apical, o sol mais forte ali, aquele sol de 12 horas, 13 horas do dia, é um sol que é muito intenso. Então, se a sua planta não tiver folhagem o suficiente para fazer sombra para o caudex, a folha está ali em cima, faz sombra para o caudex, isso protege o caudex. Se ela tiver sem essa folhagem, muito provavelmente ela vai sofrer uma queimadura de sol. Então, qual é o perfeito, o período ideal para que você não se preocupe com queimadura? É você cultivar em um ambiente que seja ali nas primeiras horas de sol, você pega o nascer do sol até 11 horas, ou ao contrário, ali de 2 horas da tarde até o pôr do sol. Isso já é suficiente para a sua planta ter a floração, são horas de sol necessárias para que ela dê a sua floração, e aí você fecha o primeiro pilar, que é justamente o sol. E o segundo pilar da floração da rosa do deserto é justamente a adubação. Geralmente essas plantas elas são cultivadas em vaso, então ela tem uma quantidade de nutrientes ali bem limitada pelo volume do substrato. Então, o que acontece? A gente precisa nutrir, né, fornecer esse nutriente ali de forma periodicamente regular, né? Ou seja, a gente precisa de um fertilizante. Eu recomendo muito que seja esses fertilizantes aqui minerais, né? Porque você ali consegue controlar bastante a quantidade de nutrientes que está entrando no seu substrato. E mais especificamente, o nutriente da floração é justamente o fósforo. Então você vai procurar aí na sua cidade um garden que venda um fertilizante, um NPK ou até mesmo esses assim de marca. Pode ser qualquer marca, né? Desde que você tenha um nutriente específico, que é o fósforo em mais abundância, né? Existe sempre aqueles nutrientes mais básicos, que são o NPK, né? Geralmente o mais comum é o NPK 10, 10, 10, e cada número 10 desse significa que é um tipo de nutriente, né? O nitrogênio, fósforo e potássio. Então você deve fornecer o fósforo em maior abundância para a sua rosa do deserto, porque é justamente esse nutriente que a planta necessita, ela consome para dar a sua floração. Mas eu também queria falar uma outra ressalva, que se você adubar demais a sua planta, se você exagerar no fertilizante, você termina causando o efeito contrário, né? Você não pode adubar demais, porque você termina salinizando o seu substrato e a planta não consegue mais absorver nutriente nenhum desse substrato salinizado. Então, você precisa dar o fertilizante de forma bem regular. Aqui na embalagem da fabricante, ela vai dizer todas as informações, né, nutricionais, a quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio.
Mais um pouquinho do lado aqui ela vai falar sobre as recomendações de uso, né? Então sempre respeita a quantidade de fertilizante que o fabricante indica aqui nessas recomendações de uso. Também respeitando muito a frequência de uso desse fertilizante para que justamente você evite esse problema de salinização. Você percebeu que até agora os dois pilares da floração tem um lado que é essencial e um lado que é muito perigoso para a sua planta? Como tudo na vida, a planta precisa de um equilíbrio, né? Uma quantidade ali razoável de cada coisa que ela é necessária. E o terceiro pilar, às vezes é bem contraintuitivo, que é a rega, né? A rosa do deserto é uma planta que aguenta ficar um período enorme sem rega. Porém, para que ela dê a sua floração, e uma floração abundante, ela precisa de uma rega abundante. Então é justamente isso que você precisa entender. Não é porque a planta aguenta ficar sem rega que ela deve ficar sem rega. É justamente o contrário. Essa planta ela aguenta, porém ela deve ter muita rega, uma água abundante, para que ela encha os seus tecidos do caudex, né, de água, de seiva, e ali ela estimule aquela floração. Mas como os dois pilares anteriores têm um lado bom e tem um lado ruim, essa rega também traz um risco. O que risco é esse? É o risco mais fatal das rosas de deserto, que é o apodrecimento de caudex, né? Uma rega mal feita pode matar a sua planta. Uma rega em escassez, você não vai deixar a sua planta florir, porém uma rega em excesso, você pode matar a sua planta por apodrecimento de caudex. Mas se você tiver um bom substrato, um vaso bem drenante, eu acho muito difícil você conseguir matar a sua rosa do deserto por apodrecimento de caudex. Por quê? Com um bom substrato e um vaso muito drenante, com muitos furos, assim que você regar, essa água vai escorrer pelos furos do vaso, né, e por esse substrato que é bem poroso. E se ela estiver sendo cultivada em sol, que é justamente o primeiro pilar, essa água ela vai secar rapidamente. E aí você elimina esse problema do apodrecimento de caudex. Então esses foram os três pilares da floração, né? A rega, o sol e a adubação. Mas chegou a hora da dica bônus. Como é que a gente faz para estimular a nossa floração de rosa do deserto para que a planta tenha muitas flores, né? E não só um cacho apenas de flores. E essa dica bônus é justamente a poda. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link ensinando sobre a poda, né? E por que a poda estimula a floração, né? Porque olha só, se você não faz uma poda, você vai ter uma planta como essa daqui, ó, um único galho, ela vai ficar bem esticada, né? Eu vou te mostrar que essa planta aqui, ela tá dando a sua floração, ó. Olha só, a primeira floração dela tá vindo, porém ela só vai fornecer pra gente um único cacho de floração. Por quê? As rosas do deserto, elas justamente colocam a sua floração na ponta, né? A gente chama de meristema floral ou haste floral, né? Então, se você tem um único galho, ela vai te dar uma única haste floral. E para que você tenha várias hastes florais, você precisa de vários galhos. Então é por isso que você podando, você vai estimular a sua floração, né? Porque você vai ter muitos galhos. Então o vídeo sobre floração foi esse. Se ficou alguma dúvida sobre floração, você pode deixar aí nos comentários que eu com certeza vou responder. E se você tem uma rosa do deserto que nunca deu floração, deixa aí nos comentários, ó, eu tenho uma rosa do deserto que não deu floração.